Estamos aqui novamente para darmos continuidade ao programa Presença Espírita na Bíblia, que mostra o que o Espiritismo é de fato. Porque muita gente ainda pensa que o Espiritismo é macumbaria, feitiçaria, charlatanice, etc. Isso a nossa querida Igreja Católica, no passado, dizia. Dizia que nós éramos, inclusive, doentes mentais. Mas hoje a Igreja Católica não ataca mais o Espiritismo, exceto algumas parcelas aí do clero, mas, de um modo geral, a Igreja não mais ataca o Espiritismo. E, aliás, 80% de católicos nas grandes cidades vão às casas espíritas. E, às vezes, até mais do que vão às igrejas católicas. Agora, uma parcela dos nossos irmãos evangélicos, não digo tanto os protestantes, aquelas igrejas mais antigas, mas as evangélicas, que são igrejas novas, que cada dia surge uma e outra, uma nova igreja com um novo princípio, diferente de outras, e que a caracteriza. Esses, principalmente, não todos, diga-se a verdade, não todos, mas uma boa parte ainda diz que o Espiritismo é macumbaria, feitiçaria. E não é nada disso. Entre numa casa espírita, assista a uma reunião pública, onde você vai haver uma pregação evangélica num nível elevado de interpretação verdadeira, que talvez você nunca tenha visto ainda. Porque os espíritas pregam um evangelho com riquezas de informações, inclusive com a ajuda de espíritos iluminados, que fazem com que a palestra seja bem inspirada com aquele verdadeiro espírito evangélico. E você vai ver, então, que o Espiritismo é, de fato, uma religião evangélica. Mas vamos à nossa segunda pergunta de hoje. Fale-nos sobre o livre-arbítrio e o determinismo. Livre-arbítrio é a liberdade que nós temos de escolher fazer o bem ou o mal. Deus não intervém nas nossas decisões, porque o livre-arbítrio é uma das características do ser humano. Ele tem liberdade, opção de escolha entre o bem e o mal. Agora, como diz a Bíblia várias vezes, nós colhemos o que nós semearmos. Então, a semeadura é livre, como diz muito o Espiritismo, mas a colheita tem que ser aquela que eu semeei. Então, quem semeia mal, colhe mal. Esse poder que nós temos de escolha, de fazermos o bem ou o mal, é, então, uma das características, uma das qualidades do ser humano. Os animais não têm livre-arbítrio. Eles têm um instinto ou psiquismo com o qual eles nascem, que é uma espécie de inteligência,
mas uma inteligência muito rudimentar, muito limitada. E o instinto, o indivíduo não aprende, porque ele já nasce com ele. É uma coisa automática. Nós também temos o instinto, só que ele não nos domina, porque nós somos mais dominados pela inteligência, pelo intelecto. Mas vou dar um exemplo de instinto que nós temos. Se alguém levantar um objeto próximo aos nossos olhos, nós pescamos os olhos. Por quê? É um instinto de defesa contra o objeto que pode nos machucar à vista. Então, nós fazemos isso sem pensar. É automático isso. Quando alguém estiver dormindo e uma pessoa pegar um palito e encostá-lo na sola do pé dessa pessoa que dorme, ela encolhe o pé. Ela não pensa para fazer isso, porque ela está inconsciente. Isso também é instinto. E há outros instintos, instinto, inclusive, da espécie, de propagação da espécie, instinto de buscar água para tomar quando temos sede, de buscar alimento quando temos fome. Então, nós temos também um pouco deste fator instintual, mas nós temos principalmente o intelecto. É com ele que nós agimos. E é ele que nos vai dar a opção entre a escolha do bem e a escolha do mal. Primeiro temos que entender o que é bem e o que é mal, para podermos escolher. E para isso então, a inteligência, o intelecto. E como os animais não têm, geralmente eles agem simplesmente pelo instinto. Ou então, eles têm uma inteligência, mas muito rudimentar, e podem ser treinados dentro desse princípio inteligente rudimentar, elementar. Agora, e o determinismo? O determinismo vamos dizer, ele é uma espécie de instinto, uma espécie de, eu não diria bem instinto, me desculpem a expressão, ele seria mais uma questão de destino, e que é produto do nosso livre-arbítrio. Só que eu costumo dizer o seguinte, nós temos dois destinos. Um destino geral, que é para nós um dia sermos perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial, como disse Jesus, mas que, na verdade, é uma força de expressão. O que Jesus quis dizer, quando ele fala, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial, o que ele quis dizer é que nós devemos imitar o Pai, que faz a chuva vir sobre justos e injustos, faz a terra produzir alimentos para justos e injustos. E nós devemos ser assim também, tratando bem não só os amigos nossos, as pessoas que nos querem bem, mas devemos tratar bem também os nossos inimigos, se os tivermos, ou pessoas das quais não gostamos, temos que tratar bem, como Deus trata. É isso que Jesus quis dizer. Agora, nós temos, então, eu diria, dois destinos. Um destino próximo, imediato, que é a colheita do que vamos semeando. E vamos ter um destino lá para frente, um destino longínquo,
quando nos libertaremos de fato do sofrimento, aquele destino em que seremos espíritos de fato iluminados, quando seremos, vamos dizer, anjos, e que inclusive tem também os seus graus de evolução, querubins, serafins, arcanjos, porque os anjos têm também, então, esses graus de evolução diferentes. Nós vamos chegar lá um dia. Esse é o destino de todos nós. Porque, como eu costumo dizer, no projeto divino não vai haver fracasso. Costumo dizer, no computador de Deus não entra vírus. Tudo que Deus projetou vai dar certo. E Ele nos criou com amor infinito e com onisciência. Então, nosso destino um dia será esse. Queiramos agir ou não, um dia vai ser esse o nosso destino, o destino de glória, de felicidade perene. Mas o destino imediato existe, que é aquele que consiste em nós irmos colhendo o que nós vamos semeando. E, inclusive, vai passando de vida para vida, de reencarnação para reencarnação. Mas nós estamos chegando ao final. Agradecemos a você a audiência e veja na telinha o nosso e-mail para você mandar para nós as perguntas que você quiser e que, com muito prazer, nós vamos responder. Fiquemos todos em paz, naquela paz que só Deus, Jesus e Maria nos podem dar. Muito obrigado.